Quando eu me considero hipertenso? Quando eu posso dizer que tenho pressão alta? Então vamos lá, gente. Aqui é um curso rápido para a população que a gente está fazendo sobre pressão alta. Então a pressão alta ela é chamada de hipertensão arterial sistêmica. Doutor Lima, quando é que eu sou considerado hipertenso? É quando você tem pelo menos 2 medidas de pressão arterial. Medir a pressãozinha em momentos diferentes. E essas medidas chegam a partir de 14/9. Aí você é considerado hipertenso. Ideal até que você reproduza essas medidas fora do consultório médico, porque a gente sabe por causa do efeito do jaleco branco. Então, a gente pode utilizar medidas, principalmente com um exame chamado MAPA, que vai confirmar se você é hipertenso ou não. Doutor Lima, mas eu já entendi que pressão alta é quando eu tenho pelo menos 2 vezes a pressão acima de 14/9. Agora, por que eu fico hipertenso? Então, bora lá. A pressão alta ela é uma doença crônica não transmissível. Ela é muito prevalente no Brasil, ou seja, até 30% da população adulta já é hipertensa. Então a gente já tira por aí que é um problema de saúde pública. E por que a gente tem que ter tanto cuidado com a pressão? Porque ela causa uma repercussão em vários órgãos do nosso corpo. Causa dilatação do coração, entupimentos de artérias, está associado com AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, como alterações visuais e até problemas renais, sendo uma das principais causas de hemodiálise, da doença renal crônica. Então, tratar a hipertensão é muito importante. Doutor Lima, e aí responda, por que eu fico hipertenso? Primeiro, ela é multifatorial, não tem um só fator, não tem somente uma causa. São múltiplos fatores. Como assim, doutor Lima? A idade em si já aumenta a pressão. Se a gente pegar pessoas acima de 60 anos, 65% dos idosos mais de 60 anos já têm pressão alta. Se eu pegar acima de 70 anos, praticamente 70% da população já tem pressão alta. Então a idade é um fator de risco muito importante. A genética, se meu pai tem, meus irmãos têm, meus tios têm, a chance aumenta quase em 50% do paciente ter. Então a idade, a genética, o sedentarismo, está provado, gente, que o excesso de peso aumenta a pressão arterial. E se você perder peso, ela baixa também. Então a gente pode modificar esse fator de risco. Então, aumento da idade, o envelhecimento, genética, sedentarismo. Outro fator de risco, doutor Lima, que aumenta a pressão alta, uso excessivo de sal. Olha só, o ideal é a gente comer até 5 gramas de sal de cozinha por dia. Porém, a população brasileira come em média de 9 a 9,5 gramas de sal de cozinha por dia. Esse nível aumentado de sódio é provado que ele é um fator que aumenta a pressão. Então, uma dieta adequada previne a hipertensão. Doutor Lima, fora esses fatores que você falou, o que é que mais aumenta a pressão? No nosso meio, outro fator que aumenta muito a pressão, gente, é a questão, a gente já falou do peso, já falou do sal, agora a gente vai falar da bebida alcoólica. O uso excessivo de álcool, quando você toma mais de uma garrafa de cerveja por dia, já aumenta a pressão. Então, o álcool, muita gente pensa que só faz mal para o fígado, mas o álcool, o etilismo, ele está associado com a hipertensão. Então, a gente saber identificar esses principais fatores de risco, até o uso indiscriminado de medicação. Cuidado com a turminha que usa remédio para o nariz. Os descongestionantes nasais têm uma substância, a fenilefrina, que aumenta a pressão alta. Tem gente que usa tanto que faz um efeito, além de ser local no nariz, ele faz um efeito sistêmico no corpo inteiro e aumenta a pressão. Então, hoje o que eu tinha para falar era isso, era essa definição da pressão alta, quais os principais fatores de risco, e nós vamos seguir agora uma série de vídeos para a gente educar mais vocês, a população, para a gente combater a pressão alta. Então fiquem ligados, tente compartilhar, eu quero maior galera vendo esse vídeo, maior turma. A gente agora começar aqui nosso projeto de prevenir, cuidar e diminuir as complicações dessa doença tão comum, tão simples, mas que é tão grave no nosso meio, tá certo? Um abraço!